Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos para a função logarítmica. A função logarítmica funciona muito parecido com a exponencial. Ela mexe com essa ideia de aumentando ou diminuindo. E o tanto que eu falo que função exponencial e logarítmica são funções inversas. Enquanto uma é de um jeito, a outra é inversa da outra. É a função inversa da outra. Como é que funciona então a função logarítmica? Mexe com o conceito de logaritmo, que também é uma outra forma de escrever, de certa forma, é um raciocínio parecido com a exponencial. Então, quando eu tenho um logaritmo aqui, a minha função vai estar em torno de um x, em função de x, o x é o que está lá dentro do logaritmo. Então, lembrando como é que funciona o logaritmo, que é a elevado a alguma coisa igual a x, o nosso coração, esse f de x eu posso chamar de y, a elevado a y igual a x. Então, o meu x está variando, por conta disso eu tenho um y específico para esse x. Então, para a gente começar a simular e pensar, se o meu x, por exemplo, vale 2, vou determinar um ar específico, esse A aqui vai ser 2 também, então 2 elevado a quanto que dá o próprio 2? 2 elevado a 1, né? Então posso falar que o meu resultado é 1. E, por exemplo, vamos colocar aqui um outro número, o 4, mais para cá, só para construir o gráfico. 2 elevado a quanto que tem que dar, 2 elevado a 4 aqui, o y é 4, vai ser que x específico para isso, 2, 4, 8, 16. Então, vai ser um x lá para frente, 16. Se eu quero fazer o esboço, se for olhando, observando e tudo mais, para começar, para a gente ver quem que é o meu domínio, né? Aqueles x que pertencem à minha função. Eu não consigo ter, por exemplo, números negativos. Essa parte do gráfico não presta para mim, porque alguma coisa elevada a qualquer outra coisa sempre vai dar positivo. Eu nunca consigo ter números negativos. Quando eu estou mexendo com bases diferentes, né, com bases que sejam positivas, que é o que a gente tem de interesse, que é o nosso A aqui não seja negativo para não avacalhar os trem. Então, para esses casos aqui, eu sempre vou ter esse tipo de comportamento. Sempre vai me dar, utilizar x positivos daqui para lá, então não posso utilizar essa parte. E eu vou observando que o comportamento do gráfico, vou cada vez aumentando e para cá cada vez diminuindo. Ele vai ter esse tipo de configuração. Eu falo que ele nunca vai atingir o valor de zero, porque se o A é o 2, por exemplo, 2 elevado a quanto que um dia vai dar zero, quando ele vai estar próximo aqui? Nunca, né? 2 elevado a zero dá 1, então 2 elevado a quanto que dá zero? Não tem como dar zero. Então, eu falo que o meu gráfico nunca irá tocar o eixo y, não tem como, é impossível. Eu posso pensar então que esse tipo de função é quando eu tenho minha base maior do que zero. Tem que ser diferente de 1 também, mesma complicação que eu tenho lá no exponencial. Porque quando A é igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar o mesmo valor. Também não presta para mim, porque já está sendo, senão fica muito fácil, né? Então, esse tipo de comportamento, de novo, crescente ou decrescente. À medida que eu vou indo para lá, o meu y está aumentando? Crescente. Então, é um valor crescente aqui para mim. Agora, eu posso pensar em valores decrescentes também. Por quê? Quando aqui eu tenho fracionários. Lembra que o meu x é esse cara aqui. É o resultado que vai estar desse lado aqui. Então, vamos supor que o meu y vale 2. Nesse cara que o y vale 2, o seu x vai ser 1/4. Então, x como 1/4, esse cara pequenininho aqui. Quando o meu meio aqui, por exemplo, vale 4. Vou diminuir um pouquinho, né? Quando o meu meio é elevado a 1, para cá assim. Qual que é o resultado disso? Meio. Então, o resultado disso é mais para cá. Mais para lá. Ou seja, quando o 2 está aqui, quando é 1, ele está um pouquinho para cá. E por aí vai. Significa o seguinte, ele vai fazer esse tipo de comportamento aqui. Também nunca irá tocar o eixo y pela mesma justificativa, que nunca vai dar zero o resultado. Decrescente, né? Decrescente porque à medida que está passando para lá, os valores estão diminuindo. Decrescente. Tudo bem? Existem aqui valores manjados já. Esse cara aqui significa que o seu y vale zero. Então, por exemplo, meio elevado a zero vai dar 1. Então, esse cara aqui é o seu limiar, que é 1. Assim como esse cara aqui, dá 1. 2 elevado a zero, seu x vale zero. Vai dar 1? O cara aqui vai dar 1. O seu x dá 1, né? Então, o y aqui é zero. São números, posições já manjadas, que todas as funções logarítmicas, se eu não estiver mexendo com deslocamentos, né, e tudo mais, a forma mais padrão, que é esse aqui, vai ser ali aquele número manjadinho de 1. Se eu tenho um deslocamento, do tipo log de A
Só para ficar de exemplo, né, para a gente não deixar morrer esse, log de x mais 3. Aí eu tenho os deslocamentos. 2 aqui, tenho translações, rotações, às vezes e tudo mais. Então calma, que a gente já complica demais. Porque normalmente os exercícios nem vão querer muito olhar para essa função. É muito raro eu mexer com a função exponencial e com a função logaritmo. É mais comum, talvez, os casos e mexer com equações logarítmicas, que é mexer um caso, um ponto específico para isso. Mas a gente apresenta a função para você ver esse comportamento que tem. Que lembra muito uma exponencial, né? Que a exponencial é algo desse estilo assim, ou algo desse estilo. Tanto que se eu fosse recolher uma certa informação, ou de certa forma, se eu fosse colocar os dois confrontando um com o outro, eu penso que eu tenho o meu logaritmo assim e eu tenho o meu exponencial assim. Então, ambas são crescentes. É como se elas tivessem um espelho entre elas, ou seja, elas têm uma simetria. Essa simetria, que é um espelho de um mundo é de um jeito de um outro e o outro mundo também é parecido, e encontram-se à mesma distância dessa assíntota que a gente dá o nome, elas funcionam de forma assim, simétricas, dessa forma. Mas é só uma curiosidade mesmo, porque exercício mesmo, cobrar disso aí é muito mais difícil. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, então.